Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Marcos Lupercio Ramos, da Escola Joel, de Presidente Prudente. Estamos aqui dentro de um projeto envolvendo a área de ciências humanas e a literatura. Dentro desse projeto, eu quero indicar para vocês a leitura de um livro que eu acho ele muito importante, todos deveriam ler e se deliciar com esse tipo de livro. Tá? Ele é um livro que atende ao público infanto-juvenil, porque ele envolve a questão da fantasia, ele envolve a questão da aventura, né? Fantasia que atrai tanto as crianças e aventura que atrai tanto os jovens. Mas ele também é muitíssimo recomendado para os adultos, porque ele nos traz uma reflexão sobre a vida. Ele traz alguns conceitos filosóficos que são muito importantes para qualquer pessoa, para se dar bem, para ser um bom cidadão, para ser uma pessoa que conviva de maneira harmoniosa dentro do seu coletivo. Né? Conceitos filosóficos como o amor, o respeito, a integridade, a amizade, a esperança, né? São coisas que estão aí, que são importantes e que nós devemos refletir. Esse livro foi escrito por um autor francês, de origem francesa, Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry, ele nasceu em 1900, morreu jovem ainda, em 1944. Ele era de uma família da classe alta francesa, filho de conde, filho de uma condessa, estudou em colégios de padres, marista, na França e terminou seus estudos da educação básica na Suíça. Já adulto, ele tentou a carreira militar ingressando na Marinha, mas não conseguiu o ingresso na Marinha, acabou entrando para a Força Aérea Francesa, onde se formou piloto, mas acabou trabalhando como piloto na área comercial, ajudando a implantar e a divulgar o correio aéreo francês e em outras partes do mundo. Inclusive aqui na América do Sul, na Argentina, ele foi muito importante para a implantação dessa modalidade de comunicação que foi o correio aéreo. Dentro dessa carreira de aviador, ele se destacou também como um expositor dela. Ele tinha uma tendência, uma propensão para a literatura. Então, ele escreveu 4 livros falando das suas aventuras enquanto aviador, falando da própria profissão, né, o amor que ele tinha por essa profissão. Bom, mas ele foi acometido de uma tragédia. A vida dele envolveu uma certa tragédia, que foi o bojo da Segunda Guerra Mundial. Né? Isso abalou aí as estruturas da sua vida profissional, da sua vida pessoal, familiar. Ele acabou fugindo da França, tendo que fugir da França com a sua família, em 1939, quando a França foi invadida pelas tropas alemãs, né, dentro daquele contexto da expansão do nazismo pela Europa. Ele se refugiou nos Estados Unidos. E nos Estados Unidos, ele continuou a carreira como aviador e também tentou continuar a carreira dele como escritor. E foi aí que ele recebeu um convite de uma editora nos Estados Unidos para escrever um livro infantil para crianças. Né? E foi nesse momento que ele teve a brilhante ideia de escrever O Pequeno Príncipe. Esse livro, embora a ideia inicial tenha sido o público infantil, ele acabou atingindo todas as camadas, tanto as crianças, quanto os jovens e principalmente o adulto, né? Considerando aí as características que ele traz. Ele traz a ideia da aventura para a criança, ele traz o ideal da aventura para o jovem, o ideal da fantasia para a criança e para o adulto traz uma reflexão sobre a vida. Ela é composta basicamente por 4 personagens, o Pequeno Príncipe, que representa aí essa inocência infantil ainda, mas também representa o amor e a esperança. Então, essa discussão que você percebe no transcorrer desse personagem pelo livro. O outro personagem é um aviador,
um aviador que sofreu um acidente com a sua aeronave, com o seu avião, sobre o deserto do Saara. Ele está lá no norte da África, no meio do deserto do Saara, perdido, praticamente sem esperança alguma, quando ele encontra o Pequeno Príncipe. Então, o aviador, ele representa aí esse ideal da esperança também e da persistência, né? Então, ele é importante dentro de uma ideia de desenvolvimento de um projeto de vida, de você perseverar, de você não desistir dos seus sonhos, dos seus ideais. A outra personagem importante desse livro é uma rosa, né? Poxa, uma rosa sendo personagem. A rosa, ela faz parte do imaginário desse livro, ela representa no contexto do mesmo um pouquinho da vaidade, né? Uma rosa é uma flor, uma rosa é uma coisa bonita, então tem por trás essa questão da vaidade também, mas ela representa principalmente um ideal de respeito e cuidado pelo outro, né? Então, respeitar as características da rosa, respeitar as fragilidades dela, respeitar o comportamento vaidoso da mesma, né? Mas cuidar dela, ela tem essa necessidade de cuidar. E quem é que não tem essa necessidade de ser cuidado? Quem é que em algum outro momento da vida também não se coloca no papel de cuidador? Isso é importante. O outro personagem é uma raposa que já nas histórias de outros autores, ela sempre é vista como um animal esperto. Então a raposa aqui, ela representa a sabedoria. Então ela discute essa questão da importância da sabedoria, mas também a importância da responsabilidade. É uma fala muito importante dos diálogos entre a raposa e o Pequeno Príncipe, que é bem interessante, que disse assim, que você se torna responsável por aquele que tu cativas, né? No caso, dentro do diálogo, o príncipe que cativou a raposa, mas a raposa também cativou o príncipe. Então, um se torna responsável pelo outro. Bom, considerando todos esses aspectos, né, e por trás de tudo, o desencanto do autor, o Antoine de Saint-Exupéry, em relação ao mundo que ele estava vivenciando, aquele mundo absurdo da Segunda Guerra Mundial, quando se construiu uma indústria voltada para a guerra, mas uma guerra, essa indústria voltada para a guerra, ela desenvolve uma escala de morte muito grande, né? Uma coisa muito planejada, mortes de milhões de pessoas em câmaras de gás, por exemplo, né? O genocídio dos judeus, tudo isso daí passa pela cabeça do autor, embora ainda não só vai saber desse genocídio dos judeus, né, no final da Segunda Guerra Mundial. E ele infelizmente, o autor não chegou até o fim da Segunda Guerra Mundial. Mas já tinha essas notícias da perseguição, né, desse povo, o povo cigano na Europa também. Mas a guerra em si, a própria guerra em si, é um absurdo. E ele tenta discutir, né, como é que é essa coisa, esse absurdo, né, por trás das suas palavras, por trás da reflexão que esse livro traz, tem essa questão do absurdo humano, da promoção da guerra, da promoção da morte, né? Então eu recomendo esse livro, espero que vocês gostem. É um livro gostoso de ler, ele é uma leitura fluida, uma leitura assim, ele é bem, além de trabalhar essa questão do texto em si, ele também trabalha a questão das imagens. O próprio autor pintou muitas das imagens, se não todas, que estão presentes no contexto da história, né? Então ele é muito interessante. A leitura flui de uma maneira gostosa, né? Você pensa a sua própria existência e pensa o mundo como um todo. E você acaba aí, a gente sempre tem essa esperança de um mundo melhor. E essa esperança de um mundo melhor acaba sendo reconstruída após a leitura desse mundo. Então tá aí a minha recomendação, espero que vocês gostem e leiam.